Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Tempo de refletir na palavra de Deus e como tem sido maravilhoso voltar o nosso coração e aprender da palavra de Deus para que possamos ter uma vida na presença do Senhor. Estamos lendo o Salmo 119 e a leitura bíblica de hoje vai do verso 129 ao verso 136. Diz assim a palavra de Deus: Maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Abro a minha boca e arquejo, pois estou anelante pelos teus mandamentos. Volta-te para mim e compadece-te de mim, conforme usas para com os que amam o teu nome. Firma os teus passos na tua palavra. Não se apodere de mim iniquidade alguma. Resgata-me da opressão, da opressão do homem, assim guardarei os teus preceitos. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. Os meus olhos derramam rios e lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Quando nós nos deparamos com as verdades maravilhosas da palavra de Deus, ela nos encanta e trazem alegria para o nosso coração. O salmista começa nessa seção do Salmo dizendo: maravilhosos são os teus testemunhos, por isso a minha alma os guarda. Nós só guardamos a palavra de Deus no nosso coração porque a palavra de Deus é maravilhosa. E a Bíblia diz que é do coração que procedem as saídas da vida. Se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, e é do coração que procedem as nossas palavras, é do coração que procedem as nossas atitudes. Você se lembra que Jesus disse que é do interior do homem que vêm os maus desígnios e os maus pensamentos? Mas se a palavra de Deus estiver preenchendo os espaços do nosso coração, então do nosso coração vai brotar coisas boas, coisas abençoadoras, palavras de edificação, palavras de fortalecimento espiritual para a vida das pessoas que estão à nossa volta. Afinal de contas, se o nosso coração estiver cheio da palavra de Deus, o nosso coração vai jorrar. E a Bíblia diz que é do nosso interior que flui rios de água viva. Então o nosso coração vai jorrar sabedoria, nosso coração vai jorrar pacifismo, o nosso coração vai jorrar conciliação, o nosso coração vai jorrar agregarmos pessoas, o nosso coração vai jorrar palavras de vida, o nosso coração vai jorrar palavras de encorajamento, de fortalecimento espiritual para a vida das pessoas que estiverem à nossa volta. Depende daquilo que o nosso coração está cheio. Quando você ouve uma pessoa murmurando, reclamando, quando você ouve uma pessoa proferindo palavras maliciosas, você identifica de imediato aquilo que ela guarda no seu coração. Se nós temos o coração cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, o nosso coração vai jorrar esses reflexos da presença de Deus na nossa vida. E há uma expressão, lá no último versículo que lemos, no verso 136, que diz assim: os meus olhos derramam rios e lágrimas, porque os homens não guardam a tua lei. Recentemente, uma pessoa me procurou após um culto e disse assim: pastor, por que faltam lágrimas em determinadas igrejas? Nós tivemos um momento de emoção naquele culto e a palavra de Deus tratou o coração da gente, e essa pessoa veio falar comigo: por que faltam lágrimas? Talvez
Um dos grandes problemas do nosso tempo é que estamos vivendo um cristianismo de olhos secos, um cristianismo sem lágrimas, um cristianismo sem sentimento, um cristianismo vazio de compaixão, um cristianismo onde as pessoas só estão interessadas no seu bem-estar. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você já chorou pelos seus vizinhos? Você já chorou pelos seus colegas de trabalho diante de Deus? Você já derramou lágrimas diante de uma situação em que você via que alguém estava andando fora dos caminhos do Senhor, fora dos propósitos de Deus? Isso já te levou às lágrimas em alguma circunstância? Isso me faz lembrar um episódio que eu tive a oportunidade de viver. Eu fui procurado por uma pessoa para falar mal de uma outra pessoa. O senhor conhece fulano de tal? E aí começou a falar muito mal dele, disse. E aí eu levantei da onde eu estava, da minha mesa, e dei a volta. E aí ele não entendeu muito bem o meu gesto, porque eu não falei nada para concordar com o que ele estava falando, e levantei e falei assim: você pode orar comigo por essa pessoa, pelo seu casamento? Você pode fazer isso junto comigo? E vamos, ao invés de falar eu e você sobre ele, vamos falar nós dois sobre ele para Deus. E a pessoa ficou muito assustada, e aí eu ajoelhei. Antes que ele tomasse qualquer atitude, eu ajoelhei e comecei a orar. E ele se ajoelhou e nós passamos um momento de oração muito intenso. Choramos diante de Deus, derramamos lágrimas, como diz o texto, porque havia uma família que se tinha desviado da presença de Deus. E Deus nos deu a bênção de ver aquela família restaurada. Alguém chorou. A gente precisa, como salmista, derramar lágrimas, rios de lágrimas, porque pessoas estão longe da lei do Senhor. A gente não pode encarar isso como uma coisa comum, a gente não pode encarar isso como uma coisa normal. Quando as pessoas estão longe de Deus, elas precisam ser alcançadas pela graça do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, retira toda a insensibilidade do nosso coração e ajuda-nos, ó Deus, a nos compadecer com aqueles que estão andando longe da Tua lei. Ajuda-nos, ó Deus, a derramar rios de lágrimas, como diz a Tua palavra, para que, ó Deus, as maravilhas da Tua lei estejam presentes no coração e na vida daqueles que estão à nossa volta. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?